empresário Elon Musk participou de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A visita de Musk foi motivada por um projeto para levar conectividade a regiões remotas da Amazônia. Em sua conta no Twitter, plataforma com a qual Musk vem negociando a compra, o empresário disse estar super animado por estar no país para o lançamento do projeto Starlink, satélite que, além da conectividade para os cidadãos e escolas, vai ajudar no monitoramento ambiental da floresta. Em janeiro desse ano, o governo Bolsonaro, através da Anatel, concedeu o direito de exploração no Brasil de satélite de baixa órbita à SpaceX, uma das empresas de Musk. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância desse acordo. A questão da Amazônia, para nós é muito importante. Assim como a gente fala em João 8,32, sobre conhecer a verdade e nos libertar, nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na plateia, o chefe do executivo também chamou Musk de mito da liberdade por sua iniciativa de comprar o Twitter e propor um debate aberto e sem censura na plataforma. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu há poucos dias, quando se anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro. Então a presença dele aqui, uma pessoa que todos sabem da sua importância, do que ele representa para o mundo, poderia estar preocupado consigo próprio, mas não, veio para o nosso país, como tem andado para o mundo, pelo mundo, demonstrando o que ele pretende deixar para todos nós. Só a passagem, essa breve explanação, já é uma coisa que nos marcará para sempre, em especial a mim. Em um outro momento, em um encontro mais reservado, Bolsonaro voltou a falar sobre a Amazônia e dessa vez defendeu a soberania do Brasil. Tem uma região que é muito cara para nós, que por algumas vezes se discute a relativização da sua soberania. E o que mais nos chamou a atenção é a sua preocupação com a Amazônia de verdade e não com aquilo que a grande mídia faz chegar pelos quatro cantos do mundo. A Amazônia é nossa e sabemos da sua importância para a humanidade. Essa é a sua proposta, entre outras, de levar a internet para a Amazônia, fará com que a verdade passe a valer para o mundo todo, conhecer essa região. Durante a visita, Elon Musk recebeu a Medalha de Ordem do Mérito da Defesa. Com esse destaque, a gente abre, então, nosso programa desta sexta. A gente vai direto a Los Angeles conversar com a Ana Paula Henkel, hoje de volta aqui, já com a voz recuperada, né, Ana? Boa tarde para você, o que nos diz desse encontro de hoje? Boa noite, Brown. Boa noite, Mota, querido Paulo Figueiredo, Fiuza. Um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes, ao Zé. Olha, 2 dias sem voz, mas fiquei com saudade de estar aqui com vocês, mas os filhos agradeceram, né? Porque aí a mãe parou de falar um pouquinho no ouvido deles também. Bom, Vitor, essa visita do Elon Musk ao Brasil tem um simbolismo tão grande que vai muito além do simbolismo comercial, até do simbolismo do que realmente significa ele prestar esse serviço de colocar um satélite, né, ali na Amazônia. Primeiro que é preciso entender que Elon Musk, as pessoas adoram colocar o Elon Musk numa caixinha, né? Que aí eu até concordo muito com o Fiuza, essa coisa da caixinha é conservador, é progressista, é liberal. Mas, nesse caso, o Elon Musk ele é um libertário. Libertário no sentido da palavra mesmo, de tentar sempre pregar a liberdade em todas as esferas, em todos os sentidos.
E foi por isso, inclusive, que ele comprou o Twitter, e aí a esquerda americana, a esquerda mundial, ficou em polvorosa. Imagina, liberdade de expressão, os outros, né, o outro lado do espectro político-ideológico vai poder falar o que eles pensam e nós não vamos poder regular através do nosso Ministério da Verdade. Então, esse simbolismo do Elon Musk sinalizando também que o Brasil é um importante player hoje no próprio tabuleiro da geopolítica mundial, isso é muito significativo. Ele também expõe com essa visita, Brown, uma coisa que a esquerda no Brasil ela teima em fazer durante muitos anos. O isolamento da Amazônia, dos povos da Amazônia, dos indígenas, daqueles que querem fazer parte da sociedade exatamente através da internet, através de conexões, através de tablets, e não ficar ali como bolha, né? Numa bolha de vidro para as ONGs, para os marineiros aí, para as marinas da vida, para as ONGs que beberam tanto nas fontes de dinheiro público. A Amazônia era colocada numa bolha como se fosse pet. Olhem os nossos pets, os nossos indígenas, lá, isolados, protegidos. Olha como somos bondosos. Mas bondade nenhuma, você isolar povos que querem fazer parte, que querem produzir, que querem entrar no comércio, que querem plantar, que querem vender as suas coisas. Então, esse simbolismo também engrandece ainda mais a conexão dos povos indígenas que amam o Brasil e querem fazer parte das engrenagens comerciais e produtivas do Brasil. Um outro ponto muito interessante hoje na mídia, como a esquerda no Brasil ela ficou exposta com o ódio, não apenas a esse governo do presidente Jair Bolsonaro, mas há mais um passo em direção ao progresso com a visita do homem mais rico do mundo, dizendo, olha, vocês brasileiros são importantes e eu quero fazer parte disso aqui também, quero dar a minha contribuição. A esquerda brasileira acaba confirmando o que Elon Musk vem falando da esquerda de uma maneira geral, da imposição, da perseguição de quem não se ajoelha à cartilha da esquerda. Tanto é que nessa semana o Elon Musk, que sempre votou com os democratas, disse publicamente que votaria em Barack Obama, votou no Barack Obama, sempre esteve mais presente com a ala do Partido Democrata. Essa semana ele disse que está abandonando o voto nos democratas e vai votar agora, a partir de agora, com os republicanos, exatamente porque os democratas, a esquerda americana e a esquerda mundial não quer saber de liberdade, nem de expressão, nem religiosa, nem de imprensa, e por isso, a partir de agora, ele vai ser um defensor também nas urnas, votando com os republicanos, dessa palavra liberdade, que o presidente Bolsonaro vem colocando como ponto principal e crucial que estará nas cédulas em outubro desse ano. E mais uma informação, ainda falando dessa reunião com o Elon Musk, hoje também participaram desse encontro em Porto Feliz, no interior de São Paulo, os empresários brasileiros que foram ao evento discutir a questão da liberdade. Entre eles, Tomé Abduch e Luciano Hang, ambos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Análise agora do Paulo Figueiredo, mais uma vez hoje com a gente aqui no Pingos. Boa noite, bem-vindo, Paulo. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus amigos e boa noite a vocês que estão nos assistindo. Eu fiquei bastante surpreso com essa situação, porque, na verdade, não fiquei surpreso, mas nunca deixa de me chamar a atenção que o homem mais rico do mundo está indo ao Brasil, né? O homem que é o homem mais rico do mundo e é um inovador. É um homem que inovou e mudou o mundo no setor automotivo, que os esquerdistas tanto queriam carros elétricos. Elon Musk foi o primeiro que conseguiu fazer um carro elétrico bom, de qualidade, que mudou todo o padrão da indústria. É um homem que inovou em diversas área financeira, começou inovando na área financeira, inovou na área de aeroespacial, mudou completamente o setor aeroespacial, conseguiu... Foi até um grande exemplo da ineficiência dos altos custos da NASA, que foi muito inovador à sua época, mas que ele, quando trouxe as coisas para o setor privado, conseguiu fazer naves espaciais mais eficientes e muito mais baratas.
está conseguindo mudar o mundo nesse sentido e comprou o Twitter justamente para promover a liberdade de expressão e está querendo promover uma série de modificações para melhoria do Twitter, né? Que tem muitos problemas, como nós sabemos. Então, esse homem vem ao Brasil e vem trazer tecnologia de ponta para o Brasil, tecnologia de satélite, tecnologia de comunicação para áreas remotas, o Starlink, a mesma tecnologia que o governo ucraniano, numa situação de guerra, desesperadamente pediu a ele, e ele disponibilizou, para que eles pudessem continuar tendo internet. Então, essa notícia deveria ser uma notícia maravilhosa. Não há como enxergar de forma ruim essa pessoa vir e prestigiar o Brasil. E, no entanto, né, você abre os jornais, e eu estava aqui, isso sim me causa perplexidade, lendo aqui uma notícia do G1. A notícia é a seguinte, eu vou ler aqui precisamente, aqui, aspas, a Amazônia precisa de fiscalização, não de Elon Musk, dizem especialistas. Quando eu digo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, é a isso que eu estou me referindo. O jornal conseguiu achar os seus especialistas, porque quando é a Folha, diz leitor. O G1 dizem especialistas. Então eles acharam os especialistas que conseguiram enquadrar a vinda de Elon Musk ao Brasil como uma notícia ruim. A Amazônia não precisa de Elon Musk. Não queremos, fora Elon Musk, dizem os especialistas do G1. Ou seja, diz o jornalista enrustido, esquerdista, militante, vagabundo da redação do G1, que arrumou um especialista para vocalizar a aspiração que ele tinha. E qual é o problema do Elon Musk? O problema é que o Elon Musk está visitando o Bolsonaro. Se estivesse visitando o Lula, ele era maravilhoso. O problema é que o Elon Musk começou a brigar com a esquerda. Esse é o problema. E aí é uma situação de doença mental, tecnicamente falando. Porque toda a nossa imprensa só consegue enquadrar as notícias sob a ótica do Bolsonaro. Então, quando dizem assim, Paulo, você é bolsonarista, eu falo, não sou bolsonarista. A opinião do Bolsonaro sobre um assunto é irrelevante para mim. Eu voto no Bolsonaro porque ele é o que mais defende as minhas ideias. Se o Bolsonaro muda de opinião a respeito de um tema, minhas ideias permanecem as mesmas. Agora, o jornalista, ele só consegue enxergar as coisas pela ótica do Bolsonaro. Então, automaticamente, quando o Musk se associa a Bolsonaro, ele passa a ser ruim. Quando o Musk se associa à direita, ele passa a ser ruim. E isso é doença mental, tecnicamente falando, patologia mental. Essas pessoas estão precisando de tratamento psiquiátrico. Uma pessoa que enquadra o mundo dela sob a ótica de o que pensa o Bolsonaro é um verdadeiro bolsonarista, só que é o contrário. E é isso que a esquerda, essa é a visão da esquerda do mundo. A esquerda não dá valor às pessoas pelo que elas fazem, mas pela sua ideologia. Até 1 ou 2 semanas atrás, talvez um pouquinho mais, Elon Musk era o maior do mundo. Você podia ver, ele era chamado em todos os eventos, todo mundo enchia ele de elogios. Por quê? Era eleitor, como ele diz, democrata, era eleitor do Barack Obama, era o cara que falava do meio ambiente, e aí estava tudo certo. Até que um dado momento parece que o Elon Musk tomou o Red Pill, a pílulazinha vermelha do Matrix, e começou a enxergar a realidade. Ele começou a falar assim, opa, a esquerda está censurando o que as pessoas falam, eu não gosto disso. Pô, a esquerda é do cancelamento, eu não gosto disso, não é essa a minha visão do mundo. Então o que eles passam a fazer? Imediatamente, Elon Musk sai de herói, o maior do mundo, para vilão. Aí ele vira, a Ana colocou bem, anos votando na esquerda, todas as eleições ele votou no Partido Democrata. Aí agora ele diz, não, agora pela primeira vez eu vou votar no Partido Republicano. Ele mesmo percebe e avisou nessa semana no Twitter, falou, olha, eu já vi que eu comprei a briga, já vi que agora eu comprei a briga a fúria da esquerda. E o que acontece hoje, notícia de hoje? Ele é acusado, aparece uma acusação contra ele de assédio sexual, de uma comissária, massagista, sei lá, da SpaceX, que diz que em 2016, ele teria oferecido dinheiro para ela fazer ali alguma coisa extra na massagem com ele.
E a gente não sabe se aconteceu ou não, ele pagou $250 mil para não haver confusão, que para ele é a mesma coisa que para mim dá 25 cents para alguém, 25 centavos. Ele pagou lá e ficou por isso mesmo. Isso ficou desaparecido da mídia até que ele disse que ia votar republicano. Quando disse que ia votar republicano, aí aparecem acusações de assédio sexual. Então, assim, para a imprensa, para a esquerda, tudo bem se assediar sexualmente, desde que você siga a cartilha deles. Né? Você vê o Bill Clinton. Bill Clinton é o rei do assédio sexual. Mas é democrata, é de esquerda, tá tudo certo. Então, isso é que é a visão da esquerda. Você vale a sua ideologia. Se você trair o movimento, meu amigo, julgamento sumário e tiro na nuca. É assim que eles tratam, sempre foi assim, é assim na história do Brasil. Agora você, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, Paulo Figueiredo. Boa noite toda a audiência, especialmente o pessoal que está aqui no Twitter já dando palpite. O Elon Musk é um fenômeno. O Elon é físico, formado em física pela Penn State, é economista formado por Wharton, é um gênio empreendedor. Ele criou o PayPal, que é uma empresa que tinha um sistema de pagamento pela internet. Depois ele adquiriu o controle da Tesla, empresa de carros elétricos. Depois criou a SpaceX, uma empresa de exploração do espaço, uma empresa privada. E agora está com um produto chamado Starlink, que é essa rede de satélites para oferecer serviço de internet em qualquer lugar do planeta. E aí ele resolveu comprar o Twitter pela bagatela de 44 bilhões de dólares. Comprou, está no processo de compra, né? Declarou a intenção e proclamou a liberdade no Twitter, o que gerou um ódio imediato da esquerda americana. Bom, veio aqui para o Brasil e Musk estava no Trend Topics hoje no Twitter. Estão dizendo até que Bolsonaro já convidou o Elon Musk para andar de jet ski e o Elon Musk convidou o Bolsonaro para dar uma volta de foguete. Brincadeiras à parte, é realmente uma visita simbólica, como a Ana Paula falou, porque nós moramos num país onde um deputado, o senhor Aldo Rebelo, em 1994, apresentou no Congresso uma proposta de projeto para barrar o governo federal de comprar qualquer tecnologia que significasse economia de mão de obra. Ou seja, nem telefone o governo federal poderia usar. Não poderia usar máquina de xerox, não poderia usar celular, não poderia usar carro. Então, esse é o país onde a gente vive. É um país que gastou 800 milhões de dólares para fazer um estádio, o estádio Mané Garrincha de Brasília, enquanto a NASA, por menos do que isso, por 700 milhões de dólares, construiu uma sonda que foi na direção de Plutão, passou de Plutão. E é nessa direção que o Brasil tem que ir, na direção da tecnologia, do espaço, do empreendimento, da liberdade, na direção do único sistema econômico que é compatível com a liberdade. Quem disse isso foi o grande economista austríaco Ludwig von Mises. Ele disse que o único sistema compatível com a liberdade é o sistema capitalista de livre mercado, e é isso o que Elon Musk simboliza. E para a gente fechar esse nosso primeiro giro, agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor, Ana, Roberto, Paulo. Um abraço a todos. A grande importância de Elon Musk hoje é ser um homem que tem meios, né, tem influência e, principalmente, percebe que a humanidade está numa encruzilhada. Ele não tinha esse tipo de abordagem, não era comum na sua ação pública, esse tipo de abordagem, digamos, mais política, e ele passou a ter esse tipo de abordagem justamente porque ele entendeu que a humanidade está numa encruzilhada e com pouco tempo para decidir não seguir o caminho de um totalitarismo brutal, que aparece aí com vestes de bondade, de sutileza.
A Organização Mundial da Saúde inicia agora, na próxima semana, um evento que é parte desta ação de controle totalitário desumano, que é justamente a tentativa de consagrar um tratado, dando a ela, OMS, e vamos deixar de eufemismos aqui. OMS hoje é Big Pharma, OMS é Bill Gates. E Bill Gates é um adversário de Elon Musk. Elon Musk se coloca como um homem desconfiado de Bill Gates, e isso, para mim, é a sua maior credencial. Ele percebe a encruzilhada, infelizmente não muitos percebem. Ele percebe que, neste famigerado tratado, em preparação agora, eu não estou falando de 2030, não, em preparação a semana que vem, né, numa conferência da Organização Mundial da Saúde, os Estados nacionais perdem a sua soberania para a OMS, ou seja, para o Bill Gates, e passam a ter que seguir as diretrizes de lá, sobre pandemia, evidentemente. E o Bill Gates já anunciou a próxima pandemia e já disse que ela será mais letal. O Bill Gates que previu a pandemia, esta que nós passamos agora, e é tratado como um oráculo, é tratado como um médico. Fala pelos cotovelos sobre infectologia, virologia, e todos dizem, senhor Bill Gates. Ora, ele previu uma pandemia que teve na sua origem, hoje como principal hipótese, o escape de um laboratório. Então ele previu o quê? Uma manipulação de vírus, foi isso que daria nessa pandemia? Ora, mas parceiros políticos de Bill Gates estão entre os investigados, como o Dr. Anthony Fauci. Estão entre os investigados no Senado norte-americano pela manipulação de coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan. Bill Gates é parceiro político. Então, esta é a grande importância de Elon Musk hoje. O tom dele é grave, acompanhe. Ele não está com o boi na sombra e resolveu se pintar, passar uma tintura política, não. Ele está preocupado com o futuro imediato da humanidade. Assistam as entrevistas, vejam o podcast com o Joe Rogan. Ele é um homem preocupado, assustado com o que está por vir neste terreno de controle das pessoas, de manipulação digital das pessoas, sob pretextos como este de segurança sanitária e de higienização da humanidade. Evidentemente que a presença desse homem no Brasil é parte dessa sua agenda política, que não é politiqueira, política com P maiúsculo. Ele entende que no Brasil, e não é à toa que ele aparece como o presidente brasileiro lado a lado, ele entende que o atual chefe de Estado brasileiro se opõe a esse estado de coisas, se opõe a estas formas de controle, que vão desde a política sanitária até as políticas de comunicação, privadas, evidentemente, e a gente vê o estado de coerção da liberdade do cidadão em vários sentidos, em várias plataformas. Então, é isso. É uma visita que não é um passeio e também não é apenas uma visita de negócios. É uma visita política de um homem preocupado com o sequestro silencioso da liberdade no planeta Terra. E quem estiver interessado em conhecer um pouco mais o que está acontecendo, acompanhe os depoimentos, as entrevistas do senhor Elon Musk e verá a fundamentação que ele tem para estar tão preocupado com o futuro imediato da humanidade.